Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa do Brasil 2024, terceira fase. E na abertura dessa terceira fase, tivemos Bahia, bora Bahia minha porreta, Bahia e Criciúma, mando de campo do Bahia, do tricolor baiano. E o Bahia jogando em casa venceu o Criciúma pelo placar mínimo de 1-0. Bom para o Bahia? Bom para o Criciúma? Ou foi ruim para alguém? Como é que foi esse triunfo? Foi moleza ou foi complicado? É sobre isso que a gente vai falar nesse momento, sobre esse triunfo do Bahia na primeira partida da Copa do Brasil da terceira fase em cima do Criciúma, que a gente vai comentar nesse momento. Ou, como queiram, a derrota do Criciúma fora de casa pelo placar magrinho de 1-0, que dá chance ao Criciúma, no jogo de volta, de reverter esse resultado ou pelo menos empatar em 1-1 e levar para os pênaltis. O goleiro do Criciúma é muito bom, só para lembrar. O goleiro do Bahia também pega pênalti? Pega, mas o do Criciúma também. E a gente vai falar sobre isso nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, bora Bahia minha porra, ou como queiram, minha porreta. E você, meu amigo torcedor do Criciúma, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado de compartilhar. E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Primeiramente, eu não vou pegar aqui estatística não, cara. Números, chutes, não vou pegar isso porque, eu vou ser bem sincero, se a gente for pegar isso, é óbvio que as estatísticas vão ser todas a favor do Bahia. Posse de bola, número de chutes. Então, isso é muito claro. Isso é muito claro que isso ia acontecer. Então, é meio que chover no molhado. Eu disse o seguinte, quem não viu os meus palpites, eu fiz um vídeo aqui, dando os meus palpites. E eu disse o seguinte, falei, olha, o time do Criciúma é um time bem treinado. O time do Criciúma é um time bem competitivo. O treinador do Criciúma é um treinador que você tem que olhar para ele. Estou tentando até ver aqui o nome dele. Deixa eu pegar aqui. Cláudio Tencati, 50 anos. Eu não conhecia o Cláudio Tencati. Não conhecia. Cláudio Aparecido Tencati, da minha idade ele. Tem 51 anos, do Paraná. Cara, ele está fazendo um trabalho muito bom no Criciúma. Olho nesse treinador. Está fazendo um trabalho muito bom, muito consistente. O time do Criciúma é bem treinado, bem competitivo. Lógico, o time do Bahia é melhor? Óbvio que é melhor. Isso aí a gente não tem como contestar. Mas eu falei, olha, a torcida do Bahia provavelmente não conhece o Criciúma. A torcida do Bahia provavelmente não conhece. Até porque não vai ficar acompanhando o Criciúma. Eu entendo isso. Mas eu falei, não desdenha do Criciúma, porque é um time chato, é bem treinado. Mas o favorito, logicamente, era o Bahia. E jogando em casa o Bahia, o Criciúma jogando fora de casa, era óbvio que o Bahia ia se impor. O Bahia, muitas das vezes, até fora de casa, também tenta se impor. E o Criciúma ia jogar pensando em 180 minutos. E para o Criciúma jogar pensando em 180 minutos, ele tinha que sair da Fonte Nova com um resultado que garantisse, pelo menos, competir em casa para tentar a classificação.
Então esse resultado de 1-0 pro Criciúma não foi ruim. O Criciúma não vai sair lamentando, não vai sair triste. Não vai sair triste. Vai conseguir reverter na sua casa? Não sei. Lá o Bahia vai continuar sendo mais forte e favorito. Porém, jogando em casa com a sua torcida, pode ser que o ambiente mude alguma coisa. Porém, o time do Criciúma, eu vou repetir, é bem treinado. Bem treinado. E eu não entendi o treinador do Criciúma, porque ele não entrou com algumas peças que ele jogou contra o Vasco da Gama. Deixa eu pegar aqui o nome dele. O Bolassi só entrou no segundo tempo. Ele, para puxar o contra-ataque, cara, ele causa um estardalhaço danado. Ele só entrou no segundo tempo. Ele é um cara que, se jogar pelo aquele lado esquerdo em cima do lateral do Bahia, o lateral do Bahia não vai conseguir subir. Não vai conseguir subir. Porque senão vai tomar bola nas costas o tempo inteiro. Então, acho que o treinador do Criciúma preferiu um time mais conservador para tentar segurar um placar. Essa é a minha opinião. Então, esse é o primeiro ponto. O jogo foi merecido o triunfo do Bahia? Sim, foi merecido. O Bahia exerceu uma imposição no primeiro tempo muito grande. Mas o Criciúma se defendeu muito bem. O Criciúma sofreu, mas foi um sofrimento que sabia que ia acontecer. Fez uma linha de marcação para tentar neutralizar o meio-campo do Bahia, que não é fácil você neutralizar esses 4 jogadores do Bahia. E eu vou te dizer, quando o Bahia montou, lá em janeiro, esse meio-campo, eu disse o seguinte: esse meio-campo do Bahia provavelmente vai ficar no top 5. Eu falei isso, né? E não mudo o que eu falei. A única coisa que eu vou mudar, eu acho que hoje esse meio-campo do Bahia é top 3. Esse meio-campo do Bahia hoje é top 3. E pra mim, pra galera não achar que eu tô puxando saco, até porque eu não tô puxando saco, se você avaliar os outros times, não seria exagero você falar, hoje, esse meio-campo do Bahia é o número 1. Não seria exagero. E por que eu tô falando isso? Vamos lá. Quem é que tem jogadoras que podem formar um meio de campo muito forte? O Flamengo. O Flamengo tem jogadores que podem formar um meio de campo muito forte. Mas o Flamengo está passando... Cara, eu não digo que o Flamengo está passando por uma crise. Estão criando uma crise. O Flamengo perdeu aí 1, 2 jogos, o nego já acha... Não acho que está numa crise, mas tem nego achando. Mas deu uma desencaixada ali o meio-campo do Flamengo com a saída ali do Cebolinha e a contusão de alguns jogadores. O meio-campo do Palmeiras não está bem, o Rafael Veiga não está bem. Você pega o meio-campo do Internacional, não tem o Alan Patrick, então cai muito de produção. O Atlético Mineiro tem um meio-campo bom, mas não é bem um meio-campo. Ele tem mais um ataque muito forte do que realmente um meio-campo. Você pega o Atlético Paranaense, o meio-campo do Atlético Paranaense não é melhor do que o do Bahia. Você pega o do Grêmio, deixa eu ver mais aqui, do Fluminense, que tem um meio-campo com muita qualidade, mas não está jogando bem. Ou seja, eu falei aqui pelo menos uns 4 ou 5 meio-campos, e aí vamos pegar 3. Flamengo, Fluminense e Palmeiras, que tem meio-campos com mais qualidade técnica, mas que não estão jogando bem. Então, na minha opinião, hoje, não querendo puxar saco, até porque não é minha, quando eu tenho que bater, eu bato, você dizer que o meio-campo do Bahia é o melhor, você não vai estar puxando saco. Você vai estar falando uma realidade. Vai continuar melhor? A gente não sabe. Quando do Flamengo, do Internacional, Alan Patrick voltar, o Fluminense se encaixar, o do Palmeiras, o Rafael Veiga voltar a jogar bem, vai continuar assim? A gente não sabe. Mas, hoje, eu acho que você pode falar assim, tá no top 3. E nesse top 3 ali, talvez seja até o primeiro. Tá? E o Criciúma,
tentou de uma forma tática, com muita vontade, e tentando errar o mínimo possível para conseguir segurar o placar. O Criciúma errou algumas vezes, algumas saídas de bola, correu alguns riscos desnecessários, mas ia tomar, obviamente, pressão, ia tomar um sufoco. Lembrando que, eu vou até olhar aqui a estatística. Olha o que eu falei. Chutes a gol, o Bahia só deu 5. Em direção ao gol, o Bahia só deu 5. Ou seja, o Criciúma fez uma proteção da sua área bem feita. Bem feita. Porque se não tivesse, teria tido um número muito maior de chutes a gol. Eu não queria olhar a estatística, mas eu acabei olhando. Só que o Criciúma acabou só se defendendo. O Criciúma não conseguia sair. Então foi o primeiro tempo inteiro um ataque contra a defesa. Eu gosto disso? Não. Mas levando em consideração que o time do Bahia é superior ao Criciúma e o Criciúma queria levar o resultado para casa, eu entendo o Criciúma. Não gosto, mas eu entendo. Tá jogando contra um time mais forte. Apesar dos dois serem Série A, mas o Criciúma tem a consciência que tá jogando com um time mais forte. E como eu falei, com o meio campo dos melhores do país, né? No momento, se não for o melhor. E termina o primeiro tempo 0-0 com uma imposição do Bahia, sendo um ataque contra a defesa. Vai pro segundo tempo, o Bahia continua com a mesma imposição. E lá pelos 10 minutos do segundo tempo, numa jogada bem trabalhada, e aí eu não vejo como erro do Criciúma, eu não vi como erro do Criciúma, eu vi uma jogada muito bem trabalhada, muito bem esquematizada. E tem um detalhe, talvez a torcida do Bahia não saiba, mas o Everton Ribeiro, ele conhece muito bem o Trauco, que é o lateral do Criciúma. O Trauco foi lateral do Flamengo. Ele conhece o Trauco. Ele sabe que o Trauco tem pouca velocidade e o Trauco tem um problema de marcação. Ele tem qualidade para fechar pelo meio, para ir para frente, mas ele tem um problema de marcação. Então, toda hora estava caindo por ali, porque sabia que uma hora o Trauco ia se embananar naquela marcação. E aí, de tanto insistir, uma hora saiu a jogada e saiu o gol ali do Tassiano, fazendo 1-0. Bom, a partir daí, o Criciúma tenta adiantar suas linhas. Só que o Criciúma corre um risco monstruoso de ser eliminado no primeiro jogo. Por quê? Eu contei pelo menos umas 4 ou 5 bolas que o Criciúma deu no pé do Bahia, dentro do seu campo. Se o Bahia azeita mais um pouquinho o passe, teria ampliado o marcador. Então, por que o Bahia não ampliou o marcador no segundo tempo? Por 3 pontos. Primeiro, faltou um pouco mais de capricho no último passe, nessas roubadas de bola do Bahia. Segundo, o goleiro do Criciúma fez boas defesas, boas intervenções. E o terceiro, apesar de ter perdido a bola dentro do seu campo, a recomposição defensiva do Criciúma estava sempre muito bem posicionada. Então, dificultava também, mesmo roubando a bola já dentro do campo, dificultava um pouco. Então, a parte tática defensiva do Criciúma, a falta de um pouquinho mais de precisão nesse último passe do Bahia e o goleiro fizeram com que o Criciúma só tomasse um gol no segundo tempo. Mas o Criciúma ficou rondando boa parte do segundo tempo com o segundo gol do Bahia. E aí começam as mudanças. O Criciúma vai um pouco mais para frente, dá contra-ataque para o Bahia. O Bahia cria oportunidade. O Ademir puxou bem os contra-ataques.
O Biel puxou alguns contra-ataques, mas não foi igual ao Ademir. O Ademir teve mais chances justamente pelo lado direito, aonde estava o Trauco. Que o Trauco ele tem um problema defensivo muito grande e é um ponto a se explorar, é um ponto falho no sistema defensivo do Criciúma, é o Trauco. Então o Ademir explorou por ali e por pouco o Ademir não faz um gol, não dá passe para um gol. Então o Bahia poderia sim ter ampliado esse placar e não ampliou, como eu falei, por causa do último passe, por causa do goleiro e por causa também ali do setor de marcação, que mesmo tomando um sufoco, tendo que correr para trás, eles corriam muito bem organizado. Isso é treinamento. E conseguiu terminar ali o jogo, Bahia 1-0, Criciúma conseguindo segurar apenas 1-0. No segundo tempo, ainda no finalzinho, o Criciúma ainda deu um susto, né? Ali com uns 2 sustos, uma possibilidade de pênalti, que não foi pênalti, e uma outra que o Bolassi vai pela esquerda, consegue se livrar de 2 marcadores do Bahia, porque ele fisicamente é muito forte, e consegue cruzar dentro da área. Poderia ter causado algum problema ali, mas não causou e terminou 1-0. Triunfo justo do Bahia. E um jogo que, se teve alguém que achou que seria fácil, viu que não era. E viu que eu não estava puxando o saco do Criciúma. Então o placar foi bom? Na minha opinião, apesar de ter sido 1-0 apenas, mas não foi um placar ruim para o Bahia. Seria melhor se fosse 2-3. Mas o Criciúma não é um time que vai ficar tomando goleada toda hora não, irmão. O Criciúma veio de uma goleada contra o Vasco. O Criciúma no Campeonato Brasileiro já teve 2 resultados bem interessantes. Ele teve, pelo Campeonato Brasileiro, um empate com o Juventude, um empate com o Atlético Mineiro e uma vitória em cima do Vasco da Gama. E tá faltando um jogo para ele que é contra o Fortaleza. Ou seja, o Criciúma não perdeu na Série A. Não perdeu. É um time bem competitivo, que não vai ser fácil ganhar do Criciúma, nem lá e nem em lugar nenhum. Então o placar que o Bahia conseguiu foi em cima de um time bem treinado. Tá? Então, o triunfo, independente de qual foi o resultado, que foi 1-0, foi um grande triunfo. Porque o Bahia vai levar vantagem para lá, e lá o Criciúma vai ter que mudar a postura um pouco. Bom, porque se não mudar a postura, o Bahia vai se classificar. Então lá em algum momento, o Criciúma vai para cima e vai dar o contra-ataque. E o Rogério Ceni tem as peças, né, que ele aproveita quando tem que sair para o contra-ataque. Biel por um lado, o Ademir por outro. Ele pode reforçar um pouco mais o sistema defensivo ali, tirando o Everton Ribeiro ou algum outro jogador ali e reforçando com o Rezende e o Caio Alexandre, fazendo ali um 4-3-3 para puxar o contra-ataque. Então, uma hora o Criciúma vai ter que mudar. E o Criciúma, dentro de casa, em algum momento ele vai ter que arriscar mais para pelo menos fazer 1-0. Para pelo menos se garantir nos pênaltis. Então, foi um bom resultado para o Bahia, na minha opinião, e um bom resultado para o Criciúma. O Bahia leva vantagem. 2 vantagens para Criciúma. A primeira, que ganhou de 1-0. E a segunda, que o time do Bahia é melhor. E a vantagem do Criciúma lá é que está jogando em casa. É garantida a classificação do Bahia? Não. Tem jogo. Tem jogo e muito jogo ainda. E o tanto que tem jogo e muito jogo ainda, que tivemos poucas faltas. Os jogadores quiseram jogar bola. Então, irmão, acho que os dois saem satisfeitos, na minha opinião. Sei que a torcida do Bahia queria mais, queria uma goleada. Goleada eu tinha quase certeza que não iria sair goleada. O triunfo, sim. Poderia ter sido de 2-0, sim. Poderia ter sido 2-0, mas não saiu. 1-0 é vantagem. E o Bahia tem um time mais forte. Mas está decidido? Óbvio que não. Tem que aguardar
a próxima partida, que acho que é daqui a um mês, acho que é dia 25, se eu não estiver enganado, é quase daqui a um mês, e lá vai se ver. Como será que vai estar o Criciúma lá? Como será que vai estar o Bahia? Será que o Bahia vai estar em ascensão ou vai estar caindo de produção? O Criciúma, a gente não sabe. A gente não sabe. Por isso que é importante essa vantagem que o Bahia vai levar para lá. Mesmo sendo pequena, mas é uma vantagem. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!